Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental do adolescente. Tem aí aquele serzinho difícil de compreender, que de manhã tá de um jeito, à tarde tá de outro? Aquela pessoa que você não consegue entender porque não consegue avaliar a consequência dos seus atos, que age impetuosamente, que é intenso e de repente muda de humor repetidamente? Esse é o adolescente. Então esse vídeo é para você, fica comigo até o final. E o que é a tão famigerada adolescência? A adolescência é uma fase de transição na vida do indivíduo. Podemos dizer que o adolescente é um ser que não é. Como assim? Ele não é mais criança e também ainda não é um adulto completamente formado. O adolescente é aquele indivíduo que está em franco desenvolvimento, como que ele estivesse atravessando uma ponte onde já não está aqui no começo e também ainda não chegou no final da ponte. Está caminhando a passos largos. Considerando essa situação, nós podemos dizer que a adolescência é um período crucial para o desenvolvimento e manutenção de hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-estar mental do indivíduo. Esse período de transformação e desenvolvimento acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Existem várias coisas ao mesmo tempo acontecendo na vida do adolescente que torna difícil dele mesmo compreender e também de quem convive com essa pessoa. Esse desenvolvimento acontece fisicamente, acontece emocionalmente e também neurologicamente, ou seja, o cérebro do adolescente, embora já esteja no tamanho que será por toda a vida adulta, ainda está em desenvolvimento. E algumas partes, diferente de outras, esse desenvolvimento cerebral não se dá em perfeita sincronia, em perfeita harmonia. Esse processo de amadurecimento cerebral, neurológico na vida do adolescente demora aí cerca de 10 anos. Não tem como marcar de qual idade a qual idade, porque vai depender aí da maturidade. Alguns indivíduos entram mais cedo ou mais tarde nesse período de adolescência. Falando da parte neurológica, o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, é a parte do cérebro do ser humano responsável pela tomada de decisões, é responsável por ponderar sobre consequências, pelo bom senso. Na fase da adolescência ainda está muito pouco desenvolvido. Isso explica porque esse indivíduo não consegue pensar nas consequências dos seus atos. Ao contrário, o sistema límbico, ou seja, as amígdalas cerebrais, estão no estágio de desenvolvimento um pouco mais avançado. E justamente essa é a parte responsável pelas nossas emoções. Isso explica a impetuosidade do adolescente. Existe nessa área do sistema límbico, nas amígdalas cerebrais, a injeção de alguns níveis um pouco elevados de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, também da serotonina, que é o neurotransmissor do humor. E acontece aí um momento em que há um descompasso, né, nesses níveis, aí gera todo esse transtorno de humor e de comportamento do adolescente. O hipotálamo também é uma parte do nosso cérebro. Ele é o centro de controle responsável pela nossa sexualidade. No indivíduo, nesse serzinho adolescente, essa parte também está em pleno vapor, está em pleno desenvolvimento. E isso explica aí essa sexualidade aflorada do adolescente. Todos nós temos também no nosso cérebro um sistema de recompensas. No adolescente, essa parte está se estruturando. E na fase inicial da adolescência, esse indivíduo perde de 30 a 50% da sua sensibilidade. E por isso ele entra aí num alto nível de tédio e uma necessidade de suprir essas recompensas, o que torna o adolescente vulnerável a correr riscos e também muito suscetível a entrar em vícios, álcool, drogas, simplesmente para compensar as coisas aí na sua parte neurológica. Algumas partes no desenvolvimento mais acelerado e outras nem tanto, geram aí uma confusão, né, que é o comportamento do adolescente. E aí, somente quando ele atingir o nível de amadurecimento, o equilíbrio entre todas essas partes, lembrando que nós estamos falando da questão neurológica, aí sim vem a fase adulta, aí sim vem a tranquilidade, o equilíbrio na vida desse indivíduo que já se desenvolveu conforme o esperado. E faz sentido para você que, diante de tanto ajuste neurológico, é normal que alguns transtornos emocionais surjam durante a adolescência?
Vários fatores da vida desse adolescente podem ajudar, né, para uma boa saúde mental, considerando todas essas mudanças, ou também prejudicá-lo. Quanto mais esse adolescente estiver exposto a fatores de risco, a uma qualidade de vida em casa e suas relações com seus pares de uma maneira saudável ou não, quando ele estiver exposto à violência, e essa violência inclui pais severos, bullying, problemas socioeconômicos, esses são problemas reconhecidos, riscos à saúde mental. Crianças e adolescentes são especialmente vulneráveis à violência sexual, que tem uma associação clara com uma saúde mental prejudicada. E isso vai recorrer aí para a vida toda do indivíduo se não cuidado nessa fase tão importante. Em todo o mundo, a depressão é a 9ª causa de doença e incapacidade entre todos os adolescentes. A ansiedade é a 8ª principal causa. Transtornos emocionais podem ser profundamente incapacitantes para o funcionamento do adolescente, impactando, de forma geral, o seu desenvolvimento, a qualidade de vida e, por consequência, impede que ele se torne um adulto saudável. Os transtornos mentais são muito comuns na adolescência diante de tanto ajuste, diante de tanto, né, desequilíbrio. E dentre esses transtornos mentais, os mais comuns podem incluir a depressão, a ansiedade, a irritabilidade, a frustração, a raiva excessiva. E nós, cuidadores, pais, precisamos ficar alerta a alguns sinais para que a saúde mental do adolescente seja devidamente cuidada. Você pode observar aí no dia a dia, né, alguns comportamentos como medo, ansiedade, preocupações excessivas, mudanças de humor, irritabilidade, raiva sem motivo aparente, isolamento dos amigos e das atividades sociais, falta de interesse por atividades típicas dessa fase, alterações de apetite, alterações no padrão do sono desse adolescente, redução do rendimento escolar, são indicativos de que alguma coisa não vai bem com esse desenvolvimento. Mas nós precisamos também notar que muitos dos comportamentos, né, atípicos manifestados pelos adolescentes podem ser também uma busca por sua identidade e não necessariamente um adoecimento mental específico. Por isso que é preciso ficar atento, né, como que ele está se desenvolvendo e observar aí quais são os padrões. Em linhas gerais, uma área da vida do ser humano precisa estar em sintonia com a outra. O desenvolvimento físico, psíquico, né, emocional, precisa tudo caminhar em sintonia para que aí, né, quando uma área está em sintonia com a outra, ocorra o desenvolvimento de maneira harmoniosa e saudável. E a base para que haja aí esse equilíbrio, a base para que haja aí o favorecimento desse bom desenvolvimento continua sendo a família. Não adianta tampar o nariz, não adianta segurar o fôlego e esperar simplesmente essa fase passar. É preciso compreender que esse período ele é benéfico e necessário para a formação de um adulto. E tudo acontece, mais uma vez, no seio da família. É a família que precisa estar atenta a tudo que acontece com esse adolescente. A presença dos pais, emprestando aí o seu cérebro maduro e equilibrado, né, quando o adolescente não puder aí usufruir de algumas situações, norteando as emoções desse adolescente, fornecendo a ele um ambiente seguro nesse momento de ajustes e descobertas, são essenciais para que no final tudo dê certo. Precisamos lembrar que é uma fase de descobertas, de dificuldades, de medos para o adolescente, também para os pais, para os cuidadores desse indivíduo. Mas quando for dado o devido cuidado, esses ajustes acontecerão, eles são necessários, eles são importantes, eles fazem parte do amadurecimento do indivíduo. Não dá para pular essa fase, é preciso vivenciá-la e vivenciá-la de uma maneira saudável. E acima de tudo, compreender que é uma fase. Quanto mais presente, quanto melhor cuidarmos deste momento, né? Teremos aí um jovem, um adulto mais saudável, mais equilibrado e aí seguro de si, né? E das suas potencialidades. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Essa é somente o primeiro de uma série de vídeos sobre a saúde mental do adolescente, que é um momento
quase que desesperador para pais, cuidadores e também para o próprio indivíduo. Eu sou Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Não deixa de seguir o canal, curtir, compartilhar, comentar, deixa aqui a sua sugestão, interaja, nos diga, né, como tem chegado esse material para vocês, tem acrescentado na sua vida e o que podemos fazer de melhor para que você possa gozar de uma saúde emocional, de uma vida emocional com qualidade de vida. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.